seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. E eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras. Que final de semana, hein, Sequetinho? Alegria! Meu Deus, o final de semana do Ouro Porco, né? Pô, brilhante! Aqui, nesse vídeo de hoje, vocês vão ver a cobertura nossa sobre o Campeonato Brasileiro, essa rodada perfeita para Flamengo e Palmeiras, aonde o Palmeiras detonou no seu derby. Opa! Derby? Derby não. Não. Clássico. Ele detonou no Clássico Corinthians. O Palmeiras agora sim parece que está caminhando para a temporada, então a gente vai ter a análise aqui do Sequeto. O Vitor Roque, o que está acontecendo com o Vitor Roque? Rapaz, tá zicado? Eu acho que na hora que for sair o primeiro vai vir um caminhão de gol para cima de todo mundo. E também vamos falar do meu Flamengo, né? O Flamengo conseguiu uma vitória lá no Rio Grande do Sul. Meu Deus, como eu já sofri em jogo no antigo Estádio Olímpico e também na Arena do Grêmio. O Flamengo não ganhava nada, por nada que a gente ganhava lá. E a volta do Arrascaeta mostrando boa forma física, né? Como que ele ajuda quando ele está mais bem preparado. E aquele temperinho ali mineiro que não pode faltar. A gente ainda vai dar uma cornetada aqui de Dudu e Gabigol começando o jogo contra o São Paulo. O Gabigol nem entrou, né? Nem entrou no jogo contra o São Paulo. Já está comendo banco no Cruzeiro também. Segundo palavras do técnico, por estratégia. Então tudo isso você vai ver aqui no nosso vídeo hoje. E a gente vai começar, lógico, pelo clássico paulista, né? Vamos falar de clássico primeiro, né? Que derby jamais, vamos falar desse clássico aqui, onde o Palmeiras, primeiro começou ali, acabou o primeiro tempo, falei, hoje coisas acontecerão aqui nesse... Não refletiu no placar final o tamanho da vantagem do Palmeiras, mas o placar foi muito legal. Inclusive eu só tenho uma coisa para dizer a corintiano hoje, Clebinho. O que você vai falar com o corintiano se você vê ele hoje? Vou me basear aqui na defesa do Dudu e vou mandar um VTNC. Misericórdia, que é o VTNC que você vai mandar? O Verdão triturou novamente o Corinthians. Estava engasgado esse Corinthians aqui, essa final do Paulista, mas parece que já tem 200 anos que aconteceu também, né? O futebol brasileiro tem esse tempero de muita coisa acontecer, em poucas semanas tudo muda. Hoje o Palmeiras, vamos falar que é o time da moda, porque tem o Flamengo ali, mas o Palmeiras mostrou muita coisa. Cara, a gente tem que ver o seguinte, né? Foi um amasso, né? Foi um amasso completo do Palmeiras. Você me mandou até uma mensagem quando saiu aquele gol impedido do Vitor Roque, né? Falou, pô, Palmeiras, você vai acertar o placar, vai ser 4-0. Meteu 4-0 no vídeo anterior e falei, olha, tá animado, né? Quase. E se sai aquele terceiro, eu acho que o Corinthians desmanchava ali e vocês podiam conseguir mesmo. E logo depois daquilo, mesmo não fazendo, teve várias chances. Poderia ter sido realmente 4-5, sem exagero algum. Então foi um amasso do Palmeiras. O Palmeiras fez uma partida técnica brilhante. O Corinthians deu um chute no gol do Palmeiras e foi aos 40 e tantos do segundo tempo, num passe errado, quando o Palmeiras já estava no olé. Então, assim, foi absurda a diferença. Parecia um time profissional contra um time juvenil num determinado momento ali. Eu não senti muita força no Corinthians, sabe? Eu acho que, assim, o Palmeiras jogou em Barueri, que normalmente eles falam que o Palmeiras não vai tão bem lá, discordo. Eu acho que o Palmeiras fez uma partida muito legal, chamou atenção por conta da precificação novamente, né? Esse mole, né? Um estádio pequeno que não conseguindo encher, sendo que o Palmeiras e o Corinthians, não pode ter torcida única, né? Mas assim, sendo que o Palmeiras tem caixa para encher qualquer estádio no Brasil e a gente com esse espaço vazio, mas isso não refletiu no que a torcida que estava lá apoiou, né? Foi bem legal, uma torcida mais diferente, né? Tocou o Palmeiras para frente, achei legal. Não é o mesmo público do Allianz Parque, né? O público do Allianz Parque é mais o público de sócio-torcedor, e eles não gostam de ir a Barueri, acham longe, acham ruim os acessos e tudo mais. Mas, poxa, o Palmeiras conseguiria encher o estádio com a população local, tranquilo, se tivesse um preço mais adequado, e ficou um setor fechado e o público de fora. Isso tem acontecido no Maracanã com o Flamengo. Sim. Né? São times aí que eu acho que poderiam precificar melhor, ou pelo menos fazer um setor popular, alguma coisa do tipo, para pegar o público, né, cara? O público de futebol tá ficando cada vez mais elitizado, de fato. Isso é muito pai. O clima do estádio muda, né? Muda completamente. Aí. Mas sabe quem foi muito bem? Abel Ferreira. Cara. Abel Ferreira. Continua dando entrevista muito chato, continua sendo uma mala sem alça. Arrogante, mas foi muito bem nesse jogo, né? E ele fez umas mudanças que vocês já esperavam que acontecesse. Acho que todo palmeirense fala assim, pô, vamos testar outra coisa. Coloca o Estevão no meio, coloca outro jogador pela ponta direita, e aí acabou sendo isso. Né? O Estevão tá mais solto, pô, ele é craque. O Felipe Anderson tá jogando na posição que ele jogava na Lazio, né, que era ali pela meia direita. Esse tá devendo, né? Mas agora começou bem, mandou bola na trave, agora parece jogou bem. Que vai
se encontrar, vocês têm um jogadorzão na mão ali. Vamos ver se vocês vão conseguir dar continuidade. E aí você tem agora, né, o Piquerez de volta, você teve uma mudança de esquema também para 3 zagueiros, embora no segundo tempo, pela quantidade de cartões, o Giai teve que entrar na lateral direita, então voltou, né, para o 4-3-3. Eu sou mó corneta, eu acho que esse Girai é ruimzinho. Cara, mas ele assim, não sei se ele é ruim, mas assim, ele não jogou nada até agora, não justifica, o investimento dele foi alto. Foi alto. Não justificou. Agora, nos últimos jogos ele entrou bem, então assim, verdade. Já tá dando uma esperança no torcedor de que talvez ele encontre futebol. E que você tem um bom reserva também ali, né? Eu acho que ele não seria jogador para ser o titular desse time, né? Por enquanto, ainda o Marcos Rocha é o melhor lateral que a gente tem. Já falei que esse talvez seja um grande problema palmeirense, a qualidade das suas laterais, mas tá representando até agora. E a gente tem um menino para subir, que é o Gilberto, que é muito bom lateral, era o melhor jogador da base, só não subiu porque tem 3 laterais. Como é que você justifica o investimento no GA? Então eu acho que aí o Abel Ferreira vai insistir, até porque foi pedido dele, né? Então vai ter que insistir. Mas as mudanças táticas surgiram efeito e era isso que a gente queria ver. O Abel é muito bem pago para olhar para esse time e fazer esse time jogar mais. E fez. A gente espera, né? Acho que todo torcedor do Palmeiras espera, que esse seja o clima. Porque assim, teve as mudanças táticas, sábado teve o componente ódio, né? Porque o Corinthians estava engasgado aqui nos jogadores do Palmeiras. O ódio move muita coisa. Então assim, vai ser assim, a gente já tem jogo contra o Inter aí na quarta-feira. O Brasileirão não dá sossego, né, cara? Não dá sossego, o Inter é candidato. E será que, porque assim, o Inter pegou, Flamengo fora, empatou, Fortaleza fora, empatou, ganhando o Cruzeiro com muita facilidade. Mas e vai pegar o Fortaleza estava cheio de poupou vários jogadores. Exatamente. Também, né? Então, assim, a gente tem um Internacional que está fazendo um começo de campeonato interessante, fazendo jogos difíceis fora de casa. Não terá Mundial. Exatamente. Então, o Inter vai ser E o jogo vai ser no Allianz ou vai ser... Vai ser no Beira-Rio. Vai ser no Beira-Rio. Então, o Palmeiras, desafio grande e talvez um lugar bom para finalmente Vitor Roque, né, cara? O que está acontecendo com o moleque? Não é falta de vontade, dá para ver que não é. Jogou muito contra o Corinthians, todo mundo jogou bem, fez um gol contra o Sporting Cristal, Sporting Cristal não, Cerro Porteño, impedido por isso aqui, que, poxa, na moral, teve vantagem alguma. Agora o impedimento nem foi dele, né? O impedimento foi do Gustavo Gomes na origem da jogada, assim... Eu acho que foi aquele negócio de procurar pelo em ovo, né? Porque depois a bola cai no Estevão, o Estevão faz um rabisco ali pela direita ainda. E acharam o cabelo no ovo, né? Acharam pelo ovo. E assim, são 2 gols ali, cara. Você vê que ele tá com vontade, ele quer fazer, ele comemorou muito aquele gol. Eu comemorei muito aquele gol. O narrador comemorou muito o gol. O Paulo Andrade foi, não era o Paulo Andrade. Ver jogo com o Paulo Andrade é muito bom. É muito bom. Ele põe uma emoção muito diferente ali do que a gente está acostumado no padrão Globo de qualidade. Exatamente. Assim, como narrador de futebol, pra mim, hoje é o melhor que tem. O Uruporco é fã de Paulo Andrade. Exatamente. Um abraço, Paulo Andrade. Isso aí. Então, fica aí, né? Assim, ele tá maluco pra marcar e você vê que, assim, que o time quer que ele marque. É isso. Porque o time sabe que ele vai deslanchar. E outra coisa também, né, cara? O Paulinho jogou o quê? 10 minutos, 15 minutos? 10 minutos. E, pô, já mostrou que é diferente, que vai trazer coisas pra esse... Pra esse time, mesmo você vê fora de forma. Eu te dei uma zoadinha lá no zap lá. Fora de forma. Falei, igual a geladeira, rapaz, pesado demais, mas assim... Ele é bom, cara. Ele é bom. Ele falou, né? Ele jogou 8 meses lesionado ano passado. Pesado. O Atlético Mineiro, tipo assim, deu aquela cornetada grande no Atlético ali de permitir uma situação dessa. Conseguiram chegar às finais, mas ele não conseguiu jogar, né, cara? Então, do que valeu, né? É isso aí. E assim, de Palmeiras, gente, é isso. Torcedor palmeirense, a gente está feliz demais. Como diz o Abel, 24 horas de comemoração, então já passou. Agora é pensar no Internacional. O Brasileirão é muito difícil, mas quem jogou no Sul agora no final de semana foi o Flamengo e conseguiu uma vitória muito boa em cima do Grêmio de 2-0, 2 gols de Georgiano de Arrascaeta. O melhor meio-campista brasileiro quando ele está em forma, porque quando ele não está em forma é uma nhaca danada. Cara, e assim, você vê assim, o jogo em si, né? A gente sempre espera um Flamengo muito ativo e quando a gente viu, pô, o jogo meio... Treinão ali, né? Meio lento, né? Mas quando você olha, cara, foi o Grêmio. Foi o Grêmio. O Flamengo, tipo assim, exatamente, eu sempre entro... Vou começar a ver o jogo, eu espero a intensidade do time do Flamengo, porque como que o Felipe Luiz joga, né? Então, assim, não é surpreendente o Flamengo. Nossa, como o Flamengo está intenso. Não, o Flamengo tenta ser intenso na maioria dos seus jogos. Só que o Grêmio não apresentava resistência, cara. Assim, eu não tinha visto, eu acho que eu só vi o Grenal esse ano e eu acompanhei pouco do Grêmio, né? Até por conta de rotina.
E eu não imaginava que o Grêmio estivesse tão mal. Refletiu no público, baixíssimo para a arena do Grêmio. A corneta em cima do treinador tá alta, falando que o Grêmio é um time muito fraco ofensivamente. De fato, mostrou o Bright White é um cara bom. Eles têm bons valores ali na frente, né? Só que eu acho que o que mais chamou a atenção no Grêmio foi como o Grêmio é frágil defensivamente. Nossa senhora, o Grêmio... É porque o Flamengo, assim... Não forçou, fez o primeiro gol muito rápido, numa jogada pela esquerda que o Michael estava indo muito bem no jogo de ontem. Você viu no Twitter, o estagiário do Flamengo estava afrontoso, né? Edenilson, aquele. O pessoal no grupo do Cartola da galera lá chamou o Edenilson 41. E assim, o Michael deu um passe que encontraria um companheiro, mas o Edenilson tentou cortar com um carrinho, ou seja, um defensor é legítimo que ele faça isso, mas a bola caiu no pé do Arrascaeta, que driblou o goleiro rapidinho ali e fez um gol com menos de 4 minutos. Então, assim, se o Grêmio tinha alguma coisa bem pensada para esse jogo, mudou muito rápido por conta desse gol. Eu falei, bom, Grêmio em casa, vai para cima, vai tentar envolver. Não foi o que a gente viu. As melhores chances do jogo foram do Flamengo. Cristaldo tentando jogar bola... Aquelas bolas, aquele time que tem uma nota só, né? Bola no atacante toda hora, ali fazendo os zagueiros do Flamengo parecerem muito bons, porque era só bola rebatendo. Você faz seu nome ali, deve sair do jogo até com dor de cabeça, né? De tanta bola rebatida que dá ali de cruzamento. Então, assim, o Grêmio muito pobrinho, durante um período muito curtinho ali do jogo, dos 10 aos 20 talvez, o Grêmio mostrou alguma coisa, tentou ali ter uma intensidade e tal, mas assim, rapidamente o Felipe Luiz também fez correções e o Flamengo dominou com muita facilidade esse time do Grêmio, muito frágil. E aí você vê, no segundo gol, a gente estava resenhando aqui antes, né, para fazer a pauta, você mesmo falou, cara, o segundo gol ali, o torcedor do Grêmio deve ter ficado puto, porque o Arrascaeta vai indo, quando ele entra na área. E o Arrascaeta é lento, tá? O Arrascaeta não é um jogador veloz. E aí ele bate pro gol, faz o gol e, tipo, resistência zero da defesa. Sugiro a vocês darem uma olhadinha nesses pós-jogos do Farid, pra você dar uma olhada como que o Farid reagiu ao primeiro e segundo gol do Flamengo. E assim, eu acho que mostra o Arrascaeta fazendo um gol, arrancando no final do jogo, era coisa impensável para talvez os últimos 2 anos, né? Arrascaeta muito frágil, 60 minutos ali era o limite do limite. O torcedor do Flamengo já sabia, se ele começar jogando aos 20 do segundo tempo, ele tem que sair. É isso aí, então a gente fica satisfeito de ver que essa alternância de jogadores ali faz sentido, pessoal. Eu sei que o jogo da quinta, né, quarta ou quinta, o jogo da Libertadores machucou muito o torcedor. Sim. Por ver essas substituições sendo feitas, mas elas são importantes porque se o Campeonato Brasileiro é a prioridade, a gente viu ontem, a gente até especulou, né? Como é que o Flamengo vem? Então, sim. É prioridade. É prioridade você poupar jogadores mais frágeis fisicamente, mas que entregam em qualidade quando eles estão bem, faz parte de um planejamento para o Flamengo conseguir desempenhar. O Flamengo foi muito bem. Exatamente. Agora, não tem como a gente fugir de polêmica, né? Semana passada foi um pênalti que para mim não houve no Palmeiras, e teve ali a mãozinha do Gerson, num lance ali no primeiro tempo, e que está dividindo opiniões. E assim, quando eu vi o lance, no calor do jogo, eu falei, pênalti, vai dar pênalti. Foi a minha primeira reação. Vai dar pênalti, tal. Aí começou as primeiras análises. Que a bola... Porque assim, aqui no futebol brasileiro ainda não tem gente que acostumou com a regra da bola desviada que pega na mão não ser pênalti. Né? Ou seja, bateu na parte do corpo e a bola subiu para a mão, pegar, outra coisa. Então o Gerson joga o corpo para frente e a mão para trás. É muito escandaloso a bola pegando no meio do braço dele, né? Pegou no peito, não pegou no peito, e aí você vai ver na análise de arbitragem e você vai falando, caramba, em quem que eu vou... Qual a análise que eu acho a mais correta? Eu vi uma do Arnaldo Ribeiro ali no poste de bola, né, da manhã, ele falando, a bola sairia para fora da área, não seria uma situação de gol, o Arrascaeta com o braço para trás. Ele fala, qual foi a vantagem... O Gerson. Qual foi a vantagem técnica que o Flamengo teve por esse... Você marcaria um pênalti desse? Eu falei, mas será que o argumento é esse? Sentido faz, mas o argumento para dar um pênalti ou não é a direção que a bola está indo. Pegou na mão ou não. Então, eu acho que não foi pênalti, mas a gente pode ver uma série de afirmações que falam que foi pênalti. Assim, eu te mandei isso ontem, falei, foi pênalti.
Porque eu tinha visto o lance mais capital ali da bola, né, o lance com o gesto de costas e a bola pegando na mão dele. É muito... Vindo, tá bem, beleza, desviou no Wesley, né? É. Mas assim, eu acho que a distância dele pro Wesley estava muito grande e ele teve tempo de recuar e ele abriu o braço. Eu achei que ele abriu, ele não botou para trás, eu achei que ele abriu para dominar no peito, errou ali e bateu na mão. Eu não tinha visto o lance de frente, onde eu acho que de fato desvia bem na barriga, peito ali e bate na mão. E o que me assustou foi, de novo, os áudios do VAR. Na semana passada eu vim com o áudio do VAR do Palmeiras aqui e falei, cara, quando você ouve o áudio do VAR é pior. Constrangedor. E hoje eu achei pior de novo, porque em nenhum momento o áudio do VAR fala que a bola desviou no peito. Não. Eles falam que desviou no defensor, ou seja, eles buscam uma maneira, não olharam o lance por completo. Talvez em todas as câmeras, o que por si só já é um escárnio, né? E estavam procurando uma maneira de corroborar a decisão de campo. Então acharam a primeira, é essa aqui a explicação e acabou. E isso é muito complicado. Eu acho que não foi pênalti por ter desviado realmente na barriga. Agora, sei lá, se eu fui enganado por um lance de câmera e não bateu, né, no peito, barriga ali, e foi direto na mão, aí pra mim deveria ter sido marcado pênalti. Teria marcado pênalti e poderia ter mudado a história do jogo, né? Eu acho que não mudaria, mas... Mas porque assim, eu acho que apenas pela questão anímica, porque o Grêmio não demonstrou em campo que tinha condições de combater o Flamengo, pelo menos naquele jogo ali, né? Foi um Grêmio muito passivo, um Grêmio muito mal, e muita corneta da torcida, a própria torcida do Grêmio gritando olé, né? Enquanto o Flamengo trocava passe ali já pro final do jogo, então assim... Muito feliz com a vitória, acho que o desempenho foi importante, o resultado foi importante, então final de semana do Porco perfeitinho, né? Perfeitinho. É claro que assim, brincando, gente, o torcedor tem todo, igual eu falei tem todo o direito de falar Varmengo, de zoar e tudo mais. Mas assim, a análise jornalística a gente tem que ver na mídia aí e tem argumento para os dois lados. Então, eu acho que não foi, o Clebinho também acha que não foi, mas a gente entende que se fosse marcado, vários pênaltis provavelmente serão marcados no brasileiro, exatamente, porque a arbitragem é ruim. Muito ruim. Né? A arbitragem, foi o que eu até brinquei, né, num post que eu fiz, se, por exemplo, os 2 gols anulados do Vitor Roque tivessem sido, por exemplo, anulados a favor do Palmeiras, a internet é quebrada. Nossa Senhora, misericórdia. A internet é quebrada. Então, assim, o pessoal vai brincar de Varmeiras, Flamengo, são sempre beneficiados, mas a gente sabe que a arbitragem é ruim. Vai atacar para todos os lados. Uma hora o seu clube será beneficiado, outra hora será prejudicado. É mais fácil apontar para o colega do que discutir arbitragem, né? Agora, você falou que o final de semana no Porco foi perfeito, em termos futebolísticos e da zoeira também. Vamos embrulhar esse vídeo agora com uma zoeirinha que, pô, por que não cornetar, né, cara? A gente falou lá no vídeo do Mercado da Bola, um dos primeiros vídeos que a gente fez aqui no Ouro Porco, lá no mês de janeiro, falando que o Cruzeiro montou um excelente time para o Brasileirão 2018, 2019. E o Ouro Porco, pasmem, estava certo. Exatamente. Porque o time de 25... Nossa, que tristeza. Então quem acompanhou aí o jogo São Paulo e Cruzeiro, onde o São Paulo vacilou e novamente entrega um empate? E primeiro, parabéns pra quem conseguiu ver esse jogo todo, né? Nossa, foi um jogo ruim. Acho que toda vez que o Ferreirinha faz gol, o São Paulo... Cara zicada também. E as duas maiores contratações do Cruzeiro vindo, né, de Flamengo e Palmeiras, ficaram no banco, Gabigol e Dudu. Cara, e assim, você conversando com cruzeirenses, quando essas transações começaram a acontecer, né? Então, o cruzeirense, primeiro, legitimamente feliz porque o time estava muito mal, passando 3, 4 anos ali de muita dificuldade. Então, o seu time contratando jogadores de nome, se eu fosse o cruzeirense, eu acho que eu ficaria animado também. Mas temos vários tipos de torcedor. E tem um torcedor que olha para quem está contratando. E o Mauro, né? O pessoal não gosta muito do Mauro, mas eu gosto do Mauro. O Mauro falou... Pô, é engraçado o cruzeirense, né? Vocês estão assustados com o Gabigol por quê? Vocês não assistem jogo, não? Porque o Gabigol estava apresentando um futebol muito ruim nos últimos anos do Flamengo, cara. Com vários técnicos. Então, assim, ele tá no banco hoje e o Caio Jorge, que teoricamente o Gabigol foi substituindo, né? Esses atacantes que já estavam no elenco do Cruzeiro. Foi o Caio Jorge que empatou o jogo. Exatamente. Não foi o Gabigol. E eu não sei se o Gabigol, nessas fases atuais, se ele faria o gol que o Caio Jorge fez naquele oportunismo todo. Exatamente. Será que ele ia se doar em campo, né? Exatamente. Então, assim, o Dudu, eu ainda tenho a impressão que o Dudu dá mais pro time que o Gabigol, sabe? Porque é a característica dele como jogador. Exatamente. Né? Então, o técnico do Cruzeiro falou que o Gabigol ficou no banco por uma escolha tática, que ele precisava de um jogo de mais recomposição. E, tipo assim, outro ele tá falando, o Gabigol não volta pra marcar, o Gabigol não ajuda, tal. E ele é um técnico europeu, ele tem outro pensamento sobre futebol, e ele não vai fazer o jogador jogar só com o nome. Ele ainda falou ali que o Gabigol é
Eu admiro muito o Gabigol, um grande finalizador, mas só pra não ficar feio ali no vestiário, né? Mas tava lá no banco, né, Sequeto? O Dudu ainda entrou, né? O Dudu ainda entrou e o Gabigol nem isso. Então, torcedor cruzeirense, talvez o Alexandre Matos aí, que é conhecido por fazer contratações midiáticas, tenha feito só contratações midiáticas mesmo. Né? Nem Cássio, nem Fagner, nem Gabigol e nem Dudu são sombra dos jogadores que já foram. Inclusive o Fagner marcando o Ferreirinha no lance ali, meu Deus do céu, ele andando pra trás assim, foi, credo, Deus me livre. Exatamente. Então, agora a gente não sabe, o Pedrinho tem muito dinheiro, então o Pedrinho pode recontratar um time inteiro aí e o Cruzeiro ainda pode ser forte na temporada. E para isso o seu café vai ficar mais caro do que já tá, porque misericórdia. Então, pessoal, a gente vai fechar esse vídeo aqui. Se você acompanhou o vídeo longo, né, hoje muito bom, mas tinha muito assunto, a gente estava muito feliz, a gente queria falar com vocês. Então, obrigado mais uma vez. Continuem, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo, com seus colegas palmeirenses, com seus colegas flamenguistas ou com seus colegas que torcem para qualquer clube. Isso aí. O importante é a gente criar essa comunidade aqui para a gente trocar essa ideia maneira, essa ideia saudável, essa ideia leve, para deixar o dia da gente melhor. Se inscrevam nas nossas redes sociais também, estamos no TikTok, no Instagram, no Twitter. E então, acabou, né, Sequetinho? Acabou. Abraço, valeu!